Sejam muito bem-vindos a mais um GTM Principles, o seu podcast para estudar o crescimento das empresas como ciência. E hoje, ninguém menos do que Álvaro Chocair, um grande convidado que está aqui, porque a gente tem uma história prévia, né? Eu vou contar um pouquinho da história que a gente tem antes de fazer as primeiras perguntas, mas antes disso, eu queria pedir para o Álvaro, como eu sempre peço aqui, dar um abraço na audiência, falar um pouquinho com a nossa galera e principalmente contar a sua história, Álvaro, de uma forma que você não contou até hoje, porque assim, eu já assisti seus podcasts todos, então eu preciso que você me conte a história de uma forma que você nunca contou. Boa, bom, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com você, Giovanni, você meu. sabe a admiração que eu tenho por você, o Giovanni é além de um querido amigo, dá aula aqui na Link, nos ajuda no crescimento da Link, então tudo que vocês vão ouvir, ele é parte dessa história e para mim é uma honra estar aqui no dia de hoje. Me apresentando assim diretamente de um jeito que eu nunca fiz antes, eu acho que eu sou um cara que é bom de imaginar alguma coisa diferente, Giovanni. Eu acho que toda a minha carreira no empreendedorismo, ela foi pautada em imaginar algo que não existia e depois fazer de tudo para que aquele algo acontecesse. Eu acho que tem tudo a ver a gente conversar sobre go-to-market, porque a energia mais intensa necessária para tirar um negócio do chão é a do V0. Né? Tirar um carro, acelerar o carro quando ele está parado, precisa de muito mais energia do que simplesmente aumentar a velocidade depois que está andando. E é exatamente o que eu gosto de fazer. Então, a minha vida, se a gente puder pautar aí 3 grandes empreitadas, o ChemHunter, que foi um marketplace para o setor químico na internet em 1998, era um marketplace quando não existia marketplace. Ele nasceu junto com a Alibaba. Infelizmente, o Jack Ma foi muito melhor do que eu, né? Mas ele nasceu nessa época. A Tarpon nasceu no final de 2001, numa época que não havia gestores independentes. Você tinha os grandes bancos, você tinha as grandes corretoras, mas não tinha gestor independente. Nasceu junto com o Scopus, nasceu junto com a Fama, com o investidor profissional no Rio de Janeiro. As 4 nascem. Hoje em dia, você olha, você digitar gestora de recursos, vai ter uma infinidade, mas era uma coisa que não tinha aqui no Brasil, né? E a Link, ela ocupa um espaço de escola de empreendedorismo. Claro que a gente sempre teve o Sebrae, que atende o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, mas a Link, quando ela se espelha na Escola de Negócios de Stanford, quando ela se espelha em Babson, que você conhece os dois muito bem, e fala, poxa, vou fazer isso aqui no Brasil, da oportunidade de criar um ecossistema com conteúdo, com relacionamento, para que as pessoas possam montar produtos, serviços, criarem empresas. E hoje a gente olha para trás desses 4 anos, todos nós juntos, e vemos 92 startups criadas aqui dentro, é algo que a gente olha e fala assim, puxa vida, em algum momento todos nós imaginávamos uma coisa, trabalhamos para que aquela coisa acontecesse, dia e noite, e trabalhamos ainda, e a gente vê aquilo materializado. Então, eu acho que eu sou essa é um pouco da minha virtude que eu trago para a mesa. Pega uma coisa que não existe aí, ou uma coisa que já existe, vamos tentar construir e deixar melhor. Eu acho que esses 3 grandes empresas da minha vida, além de todas as outras que não deram certo, ou as outras que deram certo também, eu acho que são marcantes por causa disso. E eu acho que isso conversa um pouco, Álvaro, com uma percepção que eu sempre tive de você, até mesmo antes da gente se conhecer, que era o negócio do pensamento original e da energia da criação. Porque a primeira vez que eu ouvi um podcast seu que você contou a história de que você tinha criado um marketplace de produtos químicos para vender para grandes empresas logo antes da bolha da internet, a primeira pergunta que me veio à cabeça é como raios você pensou nisso? Tipo, da onde surgiu e como que vem essa energia do pensamento original? Cara, foi muito simples. É gozado como as coisas te dão um insight, né? Eu já contei a história de Babson algumas vezes, que eu assisti uma aula em Babson e falei, quero montar uma escola igual. Foi uma aula, cara. Se não tivesse entrado naquela aula de marketing em Babson em 2018, não teria Link, provavelmente. Aquilo foi o gatilho, né? O ChemHunter, a primeira vez, eu estava na faculdade, alguém explicou o conceito de B2B. Pensa a primeira vez que se falava de B2B no mundo. Não tinha esse termo. Esse termo deve ter sido cunhado em 97, 98. Quando alguém falou, poxa, a internet vai permitir que empresas transacionem entre si online. Vamos voltar no tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Você é muito mais novo. Eu tenho 46. Mas eu tinha 16 não, vai.
18, com 19 nessa época. Então pensa, tudo junto, tudo acontecendo, e alguém fala, cara, inventaram esse negócio de internet. Já pensou se as empresas começam a negociar pela internet? Isso me deixou maluco. O dia que eu vi isso, eu falei, cara, a única certeza que eu tenho é que não vai ser o velhão de 46 anos que vai fazer isso. É o garoto, cara, que programa, né? E a internet possibilitou todo mundo jogar com as mesmas armas, porque não era arma de dinheiro na internet que valia. Era arma de programação, de ideia de fazer rodar um site ali. Então eu acho que o dia que eu ouvi B2B, o conceito B2B, falei, tanto faz se eu vou fazer no químico, se eu vou fazer no automobilístico, eu vou fazer empresas negociarem diretamente pela internet, cara. Token Hunter nasceu com esse mote. Muito interessante. E captar o conceito e colocar energia para ele começar a rodar, né? Porque Exato. Muito, muito interessante, Álvaro. E aí, acho que eu gosto de sempre abrir, antes da primeira pergunta, dando um pouco de contexto da história, que talvez você já saiba, não sei se eu já tive a oportunidade de contar a história para você diretamente, talvez não, mas eu acompanho a Link desde o início do Além da Facu. Por quê? Porque na época, o Thiago Yasuno foram um dos meus primeiros clientes na Bossa Box. Ah, olha só. E aí, na época ali, o João, que trabalhava com o Thiago, né, foi o cara que me contratou, João Vitor, que hoje em dia é o cara do G4. Ele me contratou, e aí, na época, eu estava acompanhando eles muito de perto, né? O Thiago tinha acabado de criar o Instagram dele, estava crescendo ali e tal, cresceu super rápido, não sei o quê. Aí ele começou a falar do Além da Facu, fui lá e segui o Além da Facu, porque eu, quando fiz a SPM, postei um texto no jornal da SPM, sendo um crítico ao modelo da faculdade para quem queria empreender. Perfeito. Então eu falei, eu quero empreender, vocês estão tentando me formar como gerente de marketing. E aí quando eu vi o Além da Facu e vi que a proposta tinha algo levando para empreendedorismo, e eu sempre acreditei que, na frase do Lehman, né, de que o empreendedorismo é a principal ferramenta para transformar o Brasil e que, somado a isso, a educação é a principal ferramenta para formar bons empreendedores, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, isso aqui conversa com uma coisa que eu acredito. E aí eu comecei a ver o Além da Facu, e aí depois do Além da Facu você falou ali, né, e desvendou o mistério por detrás do Além da Facu. E aí, putz, muito tempo se passou, fiz a Bossa Box, saí e tal. Quando eu saí, a Luísa me chamou no WhatsApp um dia, falou, sou da Link e tal. Aí eu, naquele dia, inclusive, quando ela me chamou, eu já conhecia a Link, aí eu liguei para o Hernani, eu falei, Hernani, como é que eu convenço a Luísa? E aí, e não é fácil, hein? O Hernani falou, não, a Luísa é gente boa, mas ela é muito direta ao ponto, tal. Eu fui decidido a convencer a Luísa. Okay, e aí eu cheguei lá e fiz minha venda, né? Tá certo. E aí, enfim, entrei e o resto é história, né? E agora, hoje em dia, a gente tem toda essa muito legal, essa ligação. E aí, Álvaro, eu queria que você me explicasse primeiro, depois de você ter tido uma trajetória tão importante no mercado financeiro, por que uma faculdade, assim? Por que uma escola de negócios, né? Da onde veio essa sua visão de criar uma escola de empreendedorismo? Eu entendi que um pouco ali do curso de Babson, mas é que no mercado financeiro eu imagino que você estava tão bem estruturado com o que você construiu na Tarpon, né? Que me vem essa dúvida. Por que uma escola? Eu acho que ainda é mercado financeiro, sabia? É gozado, as pessoas olham a Link como uma escola de empreendedorismo que tem um fundo de venture capital debaixo dela. Uhum. Eu olho a Link como um fundo de venture capital que tem uma escola dentro dela. Eu acho que eu nunca saí do mercado financeiro. Quando a gente fala que tem 90 e poucas empresas criadas aqui dentro, e a Link tem participação direta em algumas delas, porque quando vai para o MI5 a gente acaba ficando com uma participação, hoje acho que são 16 participações, né? No fundo, tem um veículo de investimento de venture capital, onde ao invés de só capital, a gente aporta o capital e aporta todo aquele conhecimento necessário para que as empresas cresçam, para que as empresas acelerem de uma forma mais significativa, né? Então eu ainda enxergo a Link como venture capital, você acredita? Faz sentido. Só que ao invés de ficar buscando, poderia fazer isso do fundo de venture capital simples? Claro que poderia. Faria um screening de tudo que existe de possibilidade no mercado como um todo. Simplesmente a gente optou formar pessoas. E se você me permite dar uma resposta um pouquinho mais longa, Giovanni... Claro, por favor. O Brasil é um país empreendedor. Infelizmente, por necessidade. Eu acho que existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade, que é aquele cara que perde emprego, aquele cara que tem que pôr comida na mesa, tem que morar, então ele vai fazer a quentinha, ele vai fazer um bar, ele vai fazer que nem a mulher que fica aí na porta com uma mesinha de café.
ele vai virar um corretor de alguma coisa, que é praticamente um autônomo para fazer acontecer. Esse cara vai se virar. Isso a gente tem bastante. Mas o empreendedorismo sem inovação, sem tecnologia, ele é pobre. Ele é um empreendedorismo de se vira nos 30. Qual que era a parte que o Brasil não tinha até a chegada da Link? O empreendedorismo por vontade, o empreendedorismo por desejo, por sonho, por idealismo. Porque a gente pegava os nossos garotos que não tinham essa necessidade de sobrevivência, porque já são de classe média, já são de classe alta, e a gente direcionava esse garoto para ser engenheiro, para ser marqueteiro, para ser administrador, economista, médico, advogado, para trabalhar para alguém. Gerir algo que já estava criado. A gente não falava para ele, cara, mas o Brasil tem 1,5 milhão de advogados, cara, esse é o número. Não sei se você sabe, o Brasil tem mais cursos de direito do que o resto do mundo somados. Meu Deus. O Brasil tem 1.400 cursos de direito e o resto do mundo tem 1.380. Pode verificar depois. Se alguém está achando que esse número é irreal, digita no Google. É só digitar, Brasil tem mais curso de direito do que o resto do mundo somado. Aí se indica para o cara fazer direito. Tudo bem, pode ser que seja a vocação do cara, mas pode ser que o pai programou o filho para gostar daquilo. O professor programou o filho para gostar daquilo. E aí você pega um hobby de uma pessoa, uma virtude, algo que o cara faça muito bem, e hoje em dia você pode falar para ele, cara, você pode viver disso. Você gosta de esportes? Deixa eu te apresentar as possibilidades para você ser um empreendedor no mercado de esportes. São tantas. Você gosta de marketing? Olha as possibilidades que tem dentro do marketing para você ser dono de algo em marketing. Então, eu acho que a Link veio para trazer um pouco do empreendedorismo por ideal e não por necessidade. Isso ajuda muito. E isso muda o país. Fantástico. Então, acho que acaba sendo, né, um negócio, sim, de mercado financeiro para fazer com que esses jovens empreendam por idealismo, mas com um fundo de transformação do Brasil. Então, você também acredita, né? Tenho certeza que sim, mas eu acho que ouvir a sua perspectiva nesse sentido é muito rico, né? Você acredita nesse poder da transformação do empreendedorismo como uma ferramenta que pode salvar o Brasil também? Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro porque o Brasil é cheio de necessidade, né? Às vezes alguém fala, poxa, mas não era melhor fazer a Link na Noruega? Eu falo, cara, o que tem para construir na Noruega? A Noruega está pronta. Aliás, a caixa líquido lá, se você dividir pela população, se eu não me engano, dá $400 mil, positivo. Né? O Brasil tem dívida líquida e os caras têm caixa líquida. E dá mesmo, por causa do petróleo. Então você fala, o que tem para construir lá? Deve ter alguma coisa. E no Brasil? Cara, no Brasil, você acha que o Brasil precisa de escola? Muito. Você acha que o Brasil precisa de segurança privada? Muito. Você acha que o Brasil precisa de logística? Muito. Você acha que o Brasil precisa de hospital? Muito. Tudo precisa. Em todo lugar tem oportunidade aqui no Brasil para empreender. Então, ficar esperando do funcionarismo público, dos órgãos públicos, que essas necessidades sejam supridas, é ser muito ou iludido ou pouco conhecedor de que a coisa não vai se resolver assim. Eu acho que a iniciativa privada tem resolvido muita coisa. A gente não precisa ser nenhum defensor político, nem partidário, para saber se eu te falar assim, você prefere ser atendido no hospital público ou no hospital privado? Você vai responder privado. Se eu te falar, você prefere andar com o seu carro numa estrada privatizada ou numa estrada estadual pública? Você vai falar na privatizada. Você prefere estudar ou botar seu filho numa escola privada ou numa escola pública? Então, a iniciativa privada faz isso e o empreendedorismo permite isso. E eu acho que é uma pedrinha jogada no lago. Sabe quando você joga a pedrinha e forma aquelas ondas que vão indo até a beira do lago? Pensa, Giovanni, a gente formou 40 alunos, cara, na sexta-feira. Foi a primeira turma que se formou da Link. Falo com a gente porque você deu aula para a turma e tudo, né? Ali dentro tem 25 empresas. Ali dentro tem 10 milhões de reais de faturamento no último trimestre. Você imagina todos os problemas que essas empresas estão resolvendo, as pessoas que essas empresas estão contratando, as famílias que eles estão mudando, os valores que a gente coloca aqui para eles que também estão sendo passados adiante. Então, a gente não está mudando o mundo de uma forma messiânica, a gente está mudando até onde o nosso braço alcança. E o nosso braço está ficando cada vez mais forte, então é bom. Fantástico, fantástico. E aí, para a gente chegar até aqui, né, Álvaro, hoje a gente está na nossa primeira semana oficial de prédio novo, né? Esse prédio que ficou lindo, um dia... Estamos cheirando tinta. Estamos cheirando tinta, com cheiro de coisa nova. Hoje eu entrei na sala, né, para dar aula.
a sala iguaizinhas às salas que eu via em Babson, em Harvard, e me senti realmente ali, né? Isso por isso que eu até, o adjetivo que eu te dei, eu falei, isso aqui ficou gringo, né? Foi essa sensação que eu tive realmente, né? Mas nem sempre foi assim, a gente partiu de algum lugar. E esse é o nosso podcast de Go-to-Market, né? Então, eu queria te perguntar o case sobre o ponto de vista zero, assim, né? O contexto geral, do além da facu até os 100 milhões de reais que a Link vai fazer ou já fez, né? Se colocando, inclusive, a Link no top 25% empresas que mais crescem, como as empresas que estão lá no Vale do Silício. Esse número no Vale do Silício é justamente de a partir do ano em que a empresa atinge o primeiro milhão, ela demora cerca de 5 para atingir o 100, né? Então a Link está exatamente nesse top tier. E o legal é comparado com empresa de tecnologia. Tecnologia né? do Vale do Silício. Do Vale do Silício, pois é. Então, é por isso que esse recorte que eu trouxe aqui no nosso anexo do nosso roteiro... Eu estava bravo com o top 25%, eu queria uns top 5%. Não, tô brincando. Enfim, eu acho que eu queria que você contasse esse case, porque, além de tudo, ele foi um case não tradicional, porque eu estudei, obviamente, o case, né? Então, foi um case não tradicional de uma universidade, da maneira como você levou ela ao mercado, da maneira como você chamou atenção acerca dela, como você criou audiência, como você represou demanda, várias coisas nesse sentido. Então, eu queria ouvir como você concebeu isso e como foi, nas suas palavras, aí, esse case. Tudo começou com essa aula que eu assisti em Babson, e quando eu voltei, a gente estava procurando negócio, tinha uma gestora, né, de recursos, a gente estava procurando por negócios na área de educação para comprar. A gente tentou comprar um colégio aqui em São Paulo, que foi o Colégio Palmares, depois tentamos comprar 2 faculdades, não deu certo, e quando eu voltei de Babson, a gente fazia uma reunião no escritório toda segunda de manhã para definir a semana, né, para ver as oportunidades que a gente ia olhar em Venture Capital e Private Equity, lado a lado com o fundo de investimento em ações. E aí, Giovanni, eu lembro que eu cheguei de Boston no domingo, na segunda-feira eu entrei para a reunião, eu falei, antes de começar a reunião é o seguinte, nós vamos construir a Babson brasileira. Aí todo mundo, como assim? Eu falei, não, vai ser uma escola de empreendedorismo, imagina uma escola que forma um dono de empresa, imagina uma escola que tem um pilar de desenvolvimento humano, imagina uma escola onde a educação fosse individualizada, imagina uma escola onde fosse global, que fosse global e não no Brasil só. Imagina uma escola que os professores fossem gente de mercado e não gente que é só do meio acadêmico. E imagina uma escola que tivesse uma aceleradora de negócio, que todo aluno a qualquer momento pudesse criar um negócio, faturar e tornar realidade aquilo que ele gosta, aquilo que ele é bom, né? Cara, quando eu apresentei isso na lousa, e foi assim, na lousa, né? Quando eu apresentei isso, a Luísa falou, quem vai fazer isso? Falei, nós. Aí ela falou assim, posso encabeçar? Posso ficar dona disso? Porque a Lu era analista de Venture Capital. Olha só. Aí ela falou, posso encabeçar? Falei, Lu, por favor, vê tudo o que precisa e vai me acionando. Eu era gestor do fundo de ações ainda, né? Falei, vai me acionando, não tenho tempo que full time todos os dias. Cara, passou uma semana, a Luísa estava com protocolo do MEC pronto, consultoria contratada, o que precisava, contratou uma agência da Argentina para fazer o branding. A Lu é boa de trabalho, né? Cara, falei, Lu, vamos chamar os principais caras do país para eles nos ajudarem a conceber a ideia junto com a gente, além do que a gente enxerga. E fui chamando o cara do meu caderninho de telefone. O que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Quando vi a ideia da Link estava pronta, eu fui largando para outras pessoas, fiquei só no conselho da GD Solar, no conselho da Odontoclinic, terceirizei os fundos de ação para gestores independentes e, cara, foquei na ideia para fazer acontecer. E aí foi todo dia, toda noite, fomos buscar benchmark fora do Brasil. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, rodando todas as universidades dos Estados Unidos. A Luísa foi para a Europa, ficou na Caos Pilot lá um mês, na Caos Pilot na Dinamarca. O Léo foi fazer todas as batidas das escolas europeias, St. Gallen, London Business School, IE, Bocconi. Cara, e quando a gente voltou, eu dos Estados Unidos, o Léo da Europa e a Luísa da Dinamarca, a gente tinha isso era 2 meses depois, né? A gente tinha um manancial de quem viveu aquilo de dentro para fora. Não é alguém que entra no site e fala, meu benchmark é esse aqui, por que não?
A gente vive, você sabe o quanto a gente conhece Stanford, Sim. você sabe o quanto a gente conhece o MIT, é de dentro para fora, Uhum. né? Se você for até na academia do Sim. MIT, né? Para treinar, os caras se invadem mesmo. Porque a gente conhece aquilo, a gente sabe do que a gente está falando, não é alguém com o sonho de fazer uma escola, né? Então a gente foi materializando as coisas à medida que a gente foi aprendendo, estudando e envolvendo pessoas competentes do setor. E aí, o resto é história, mas eu posso pegar a vertente que você quiser, a vertente da criação de audiência, de construção de time, o que você quiser tratar aqui, a gente trata, e se você me deixar, eu vou ficar falando pra cacete. Então... Mas é justamente esse o objetivo, hein, Álvaro? Mas vamos lá. Eu queria trazer aqui um recorte, então, da perspectiva de por que você quis começar, então, o go-to-market da Link por meio do Além da Facu. Como que você pensou, da onde que você importou, ou se você pensou, você também, do jeito que você é criativo, você pode ter pensado de forma original isso também, neste sendo o formato principal da geração da demanda e do awareness da Link. Eu queria saber justamente do Além da Facu até os primeiros alunos, assim, como é que isso foi pensado, concebido e as principais ações que você fez para fazer isso acontecer? Marketing e construção de marca. Eu sempre acreditei na importância do marketing, na importância de se tornar visível aos olhos de todos os seus stakeholders para você construir um negócio. Eu não acho que um negócio é construído dentro de casa, fechadinho, onde ninguém te conhece. Eu acho que as pessoas precisam passar a conhecer aquilo. Né? O marketing existe desde muito tempo. Né? Dá para a gente fazer uma analogia de marketing com a Igreja Católica, se você quiser. Não é? Em termos de site location, eles estão sempre no melhor ponto de qualquer cidade. A praça é a praça da igreja. Né? Existem símbolos que remetem àquilo em qualquer lugar que você vê do mundo. Você vê um peixe, você vê uma cruz, aquilo te remete àquele aspecto específico. Né? Dá até para a gente falar de pesquisa de mercado, se você for falar do confessionário, mas não vamos entrar nesse tema porque vai dar muita confusão. Mas, enfim, eu já assisti uma aula disso maravilhosa. E isso começou assim, né? E aí você vê a importância disso na construção desse movimento, que dura muito tempo. O marketing, com o advento dos instrumentos de comunicação, desde a imprensa para frente, rádio, televisão, ele jogou um papel importante até a internet chegar, até as redes sociais chegarem, que era um papel de compra da sua atenção. Então, qual que era a propaganda que mais valia? A propaganda que mais valia no Brasil era os 30 segundos entre o Jornal Nacional e a novela das 9 na Globo. Por quê? Porque ali tinha a atenção de todo mundo estava voltada naquele ponto. Lembrando, no tempo que não tinha internet, que não tinha rede social. Só que o dinheiro falava mais alto. O dinheiro, se você conseguisse comprar a audiência, você estava comprando a atenção das pessoas. Então eu compro uma inserção na Globo. O que eu comprei? A atenção das pessoas para ver e ouvir o que eu tenho para falar. Comprei um outdoor, eu comprei a atenção das pessoas que passam naquele outdoor para ver e ler aquilo que eu quero falar. Se eu comprei uma inserção no rádio, alguém vai ouvir aquilo que eu tenho para falar. Só que era um jogo de muito dinheiro, Giovanni. É um jogo jogado por Casas Bahia, por Itaú, por Vivo, por Coca-Cola, por Itaú, né? Põe dinheiro, compra atenção. Põe dinheiro, compra atenção. Põe dinheiro, compra atenção. Quando a gente montou a Link, graças a Deus já numa época de rede social, poxa, vamos pôr dinheiro para comprar atenção? Não. Vamos ir onde está a atenção. Onde está a atenção das pessoas? Vou fazer um call to action aí para vocês. Abre aí o seu iPhone ou qualquer celular que você tenha, vai lá no ajustes, vai no tal do bateria e aqui você vai ter quanto tempo de tela você usou. Últimas 24 horas, tá aqui, não sei se dá para dar zoom ou não, mas tem aqui 3 horas e 52 minutos, cara. Eu tô 3 horas e 52 minutos com a minha tela acesa, ou seja, 4 horas do meu dia tá aqui. Se você falar que eu dormi 8 horas, e eu tenho 4 horas de 16, 25% do meu dia eu passei olhando isso aqui, cara. Né? Então, você imagina um jovem, deve ter gente que se assustou nessa hora se você fez esse teste no podcast, porque tem gente que viu 6 horas, tem gente que viu 7, 8, 9, Sim. Tem gente que tá até assustada e não tinha essa percepção. O que a gente falou, Giovanni? Se a atenção da pessoa tá aqui, a gente precisa estar aqui, cara. Onde a pessoa gasta tempo, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, nós precisamos estar presente. E aí foi simples montar uma estrutura de
marketing digital, de produção de conteúdo, exatamente como a gente está fazendo aqui, para fazer com que pessoas passem a ouvir e ver aquilo que a gente tem para falar. Você brincou comigo antes em off, né? Pô, você fez podcast com o Cariani, fez podcast com o Ryan, fez podcast com o Quinéia, fez podcast... Toda vez que alguém me dá uma oportunidade, como você está me dando agora, de contar o que a gente faz, se eu vou atingir uma pessoa, 10 pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, cara, é uma oportunidade gratuita que eu estou substituindo um dinheiro que eu teria que pôr na Rede Globo, que eu teria que pôr em ads, que eu teria que pôr... Não, tá aqui. Está sendo útil para quem está vendo esse podcast, está sendo útil para nós, que a gente passa a ser mais conhecido, está sendo útil para você, que vai conquistar mais clientes de go-to-market e vai poder prestar seu serviço para mais pessoas e ser útil para elas também. Então, vamos usar do marketing digital, não comprando ads e comprando, mas fazendo aquilo que eu acho que a gente pode fazer. Hoje todo mundo tem uma Rede Globo na mão. Todo mundo pode produzir conteúdo. Basta você ter um iPhone e uma conexão com Wi-Fi. É simples, né? Se você tiver algo bom para falar, alguém vai te ouvir. E a gente resolveu construir uma audiência sem o nome da Link antes da Link, já sabendo que a Link ia nascer. Então, o Além da Facu... Já sabia que a Link ia ser uma universidade? Já sabia, tinha um conceito. Já sabia. Só que o go-to-market a gente fez independente. Vamos criar um canal que mostre que a educação pode ser diferente. E do Além da Facu vieram os primeiros alunos da Link, vieram professores, vieram parcerias. Uma ação de marketing de guerrilha quase, de guerrilha, né? Tanto é que terminou. Ele serviu para o começo da Link, hoje ele é a Link. Né? E aquelas pessoas que seguiam Além da Facu hoje seguem a Link, seguem os professores da Link, seguem você. Pessoas que gostam de falar de empreendedorismo, que gostam de falar de negócio, que gostam de falar de começar uma empresa, de investimento. Né? Então, aquele lado do Além da Facu foi importantíssimo para construir a audiência necessária para montar um grupo de pessoas que a gente pudesse falar e eles ouvissem. E esse grupo de pessoas foi o que populou esse planeta chamado Link. Nossa. Eu lembro que... E foi tudo pensado ao extremo, Giovanni, não teve acaso, cara. A intencionalidade em cada post, em cada discussão que a gente fez, em cada pessoa que a gente envolveu. Até o Vô Vicente, que era a parte divertida lá do Além da Facu, Nossa, foi pensado, cara. Caraca. Eu lembro que a gente, enfim, começou a ver várias provocações, né, que vocês estavam fazendo ali através daquele Instagram, e aí, de repente, grandes personalidades começaram a falar disso aí também, né? Porque também era um movimento que condizia com o que eles acreditavam, né? O Thiago Reis, por exemplo, o João, enfim. Eu lembro de outros caras grandes. Eu usei bem meu caderninho de telefone. Também. Então veio o Luiz Trajano, veio o Luiz Alves Paz de Barros, veio o Bernardinho, veio o Basaglia, o Thiago Reis, veio o Guga Kirten. Poxa, foi assim... Tudo que eu tinha, eu usei e convidava as pessoas para oferecer aquilo que elas tinham para falar para os outros, né? Que foram os MBAs fora de hora. Fantástico. Os Teslas que a gente fez. Os Teslas. Era sempre nesse sentido. Eu parto de uma premissa muito interessante, Giovanni. Eu acho assim, onde tem sucesso, tem conhecimento. Né? Você pode não gostar da Anitta. Você pode não gostar da Anitta por causa da roupa dela. Você pode achar que ela não seria a mãe do seu filho. Você pode criticá-la. Você não pode falar que não tem conhecimento. Ela é conhecida mundialmente, Harvard pede para ela ir lá, ela é trabalhadora ao extremo, ela é um espetáculo de pessoa no que tange a conhecimento. Poxa, nós não vamos extrair isso da Anitta para que outras pessoas olhem a parte admirável? Porque todos nós temos partes admiráveis e não admiráveis. Sim. Se você conseguir dar luz na parte admirável de cada um, nossa, até o cortador de coco da praia vai te ensinar a cortar um coco, porque eu certamente não sei fazer que nem ele. Perfeito. Todo mundo tem algo a ensinar. Perfeito. E aí, depois desse processo, vocês, em determinado ponto, perceberam que era a hora de trazer a Link para o mundo, de trazer o nome da Link para o mundo e começar a trazer a parte institucional do que estava sendo criado ali. Só que, quando chegou nesse ponto, o Instagram do Além da Facu já tinha o quê? 100 mil pessoas? Acho que quase 200. Quase 200 mil pessoas. Aí a gente fez um overlap, foi um... Como é que esse cabelo que a moçada usa hoje? Low fade, né? Fade, sei lá. Foi um fading mesmo que foi feito, né? Porque veio Além da Facu, Além da Facu, Além da Facu. O Além da Facu apresentou a Link
aí ficou além da Facu Link, além da Facu Link, além da Facu Link, foi diminuindo além da Facu, saiu além da Facu, ficou só a Link. E o meu Instagram, né? De forma extremamente consciente, de novo, para ir um dando espaço ao outro para mostrar aquilo que a gente queria, que era a Link. E você era um cara low profile, né, Álvaro? Não aparecia nada, a gente pagava assessoria de imprensa uma vez. Quando a gente fez um movimento para tentar comprar a Cesita, em 2005, era a Tarpon tinha R$1 bilhão sob gestão, a Isto É fez uma capa com a gente e estava escrito Garotos do Bilhão. Como se a gente tivesse R$1 bilhão. Imagina, a gente geria um fundo de R$1 bilhão. Aquilo incomodou tanto a todos nós, porque eles não pediram autorização, eles botaram uma foto que eles pescaram de algum lugar, a gente não posou para aquela foto. E isso afeta a segurança, afeta o olho gordo, se você quiser pôr, você pode pôr na conta de qualquer coisa, né? Cara, a gente não gostou, a gente contratou uma assessoria de imprensa para não aparecer, nós da Tarpa. E eu levei minha vida assim. Até que chegou um momento que o Thiago Reis falou, Álvaro, dá uma olhada no que eu faço aqui com SEO, dá uma olhada no que eu faço aqui. Ele me provocou, no bom sentido. Ele falou, cara, é o marketing mais barato que você vai fazer, cara. Basta você contar, você tem muita coisa para contar. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu morro de vergonha, Thiago, desse negócio de Instagram, cara. Morro de vergonha, para mim era coisa de babaca, desculpa o termo grosseiro. Eu vou postar o que eu comi, olha o que eu tô comendo, olha o que eu falei, putz, nossa. Aí ele falou, mas quem falou que você precisa aparecer? O Thiago que montou tudo, cara, isso. O mérito é dele, fica para ele aqui, Thiago Reis. O Thiago falou, mas quem falou que você precisa aparecer? Cria um Instagram que você não aparece. E o chamava Além da GV, cara. É verdade. Porque antes do Além da Facu. Por quê? Porque eu falei assim, eu sei tudo que eu aprendi na GV, eu fiz GV, eu posso falar. Sim. Eu sei tudo que eu aprendi na vida, e o que eu aprendi na GV foi desse tamanho, o que eu aprendi na vida foi desse tamanho. E eu tinha lido um livro, que é aquele livro What They Don't Teach You at Harvard Business School, que é um livro muito legal, é o que você não aprende, o que não é ensinado para você em Harvard. Então ele passa um pouco da malandragem da vida, malandragem no bom sentido, né? Life skills mesmo, né? E eu falei, cara, eu vou fazer um Instagram disso aí. E comecei a falar de negócios, Giovanni. E quando eu comecei a falar de negócio, obviamente eu era um cara que tinha 20 anos de mercado financeiro, eu sabia do que eu estava falando. Sim. E as pessoas que estavam seguindo aquela conta sabia que quem estava por trás entendia. Porque eu abria pergunta, eu não abria live, mas eu abria a caixinha de pergunta e respondia. E de um jeito muito pessoal. Né? Eu dava o que eu tinha, bom ou não. E aquilo foi montando uma comunidade. E um dia, no domingo à noite, minha mulher falou, por que você não aparece? O que você tem para esconder? Você já está respondendo todo mundo, você já faz isso, já não te ocupa muito tempo. Por que você não aparece? E eu falei para ela, tá certo, não tem nada. Acho que foi a maior decepção do mundo, porque ninguém me conhecia, todo mundo achou que eu, além da Facu, era alguém. Tinham falado já das pessoas do Manhattan Connection. As pessoas achavam que era assim, um super cara por trás, porque o conteúdo era bom. Aí quando apareceu, não, eu sou o Álvaro Chocaíra, foi a maior decepção do mundo. Eu falava, quem que é esse cara? Nem nunca ouvi falar. E foi assim mesmo. Sim. E depois fui construindo a minha história, junto com a história da Link. Hoje tem o Instagram aí, sei lá, acho que tem 230, 200 e poucas mil pessoas que... Sim, realmente. Chega nesse ponto. E chegou até para a gente passar para o próximo ponto, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você teve até aquele podcast com o Ryan Santos, que foi um podcast super legal, que eu achei. O Ryan tem o jeito dele lá e tal, mas aquele podcast foi muito legal, porque eu tive uma sensação, quando eu assisti aquilo, de que realmente furou a bolha. Assim, não está preocupado em só pegar uma galera ali específica. Não, é em trazer o máximo de gente que quer se ocupar com esse movimento que puder. Então isso eu achei muito legal. E o Ryan foi muito bem naquele podcast. Ele foi muito bem. Eu o seguia. Eu tinha coisas dele que eu não gostava muito. Afirmações que ele faz. Eu não sou responsável pelo que você fala. Eu sou responsável pelo que eu falo. Certo? Então aceitei fazer e acho que foi um podcast que realmente fez assim, né? Porque eu tinha acabado de aparecer. Ele foi o primeiro podcast que eu dei. Eu tinha acabado de aparecer publicamente. E aí pegou todo mundo. O Giovanni foi um negócio por mérito dele também, não por mim. Não foi, acho que não foi o que eu falei. O canal dele já era grande,
Né? Mas onde, ele de simplesmente me deu um programa da novela das 8 para eu falar. Mas onde tem sucesso tem conhecimento, né? E alguma coisa aquele cara faz de certo, claro, né? Assim, claro, o cara manja claro. muito de marketing, várias coisas que eu achei muito interessante. E também, depois daquilo, depois de uma fala que você e o Thiago compartilharam em algum momento ali, que vocês falaram que a audiência era a nova moeda, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, é verdade, minha audiência é a nova moeda. Porque se você junta a audiência hoje em dia na rede social de hoje, depois é uma questão de você conhecer quem é aquela audiência e entender como você vai monetizar ela, né? Então, perfeito. Eu achei muito interessante do ponto de vista da estratégia de go-to-market. Ao mesmo tempo com uma super oportunidade e um risco. Você está andando numa corda bamba com um negocinho assim, porque realmente. A chance de você falar bobagem, de você emitir uma opinião que você não deveria emitir fora de portas fechadas ou acreditar em coisas que geram confusão. Então eu falo, meu Instagram ele é meio chato, porque ele fala do que é. Você não vai me ver falando mal de político, você não vai me ver defendendo arma, você não vai me ver... Cara, zero. Eu falo do que é, eu falo que é coisa boa para as pessoas, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Eu sou zero da confusão, zero, muito pelo contrário, cara. Então, não sou... Choquei e faz esse papel, Sim. cara, eu não. Sim. Você realmente nunca teve uma linha de conteúdo de polemizar as coisas. Acho que é parecido né, com o seu, muito parecido. Quem seguir vai aprender bastante, mas não vai encontrar um cara que vai levantar uma bandeira relativa para zero. E o Álvaro, acho que a gente passou pelos principais pontos de como foi trazer esse case para a vida, né? E aí eu queria que as pessoas entendessem o que é a Link hoje, nos números que você achar interessante dizer, assim, onde chegou a Link hoje, a nível de acho que alunos, quantidade de empresas, entender o impacto desse case de go-to-market trazido a Bom, valor vamos lá, presente. partindo dos alunos, 700 alunos na graduação, 50 alunos no MBA, nós temos 3 grandes cursos na Link, uma graduação em administração de empresas, que a gente chama de business, uma graduação em tecnologia, que é um curso de ciência da computação, e um MBA, que são os 3 grandes cursos da Link. Temos 125 professores e assistentes de professores, do qual você faz parte desse time. Temos 11.500 metros quadrados em espaço físico, 8.500 aqui e 3.000 do outro lado da rua. Presença em Boston, em Berlim e em Palo Alto, com uma estrutura física, a primeira faculdade a ter uma estrutura física em outros países, mas eu acho que o número que fala mais alto foi o que a gente usou no começo. O número que fala mais alto da Link é o sucesso dos alunos. São 92 empresas criadas aqui dentro, a gente tem dos 700 alunos, 200 são empreendedores, formando essas 92 empresas. E tem casos de extremo sucesso que eu falo, hoje eu não explico mais a Link contando do Álvaro, eu conto do Wilgo e do Lourenço, que formaram a Caveu, garotos de graduação que acabaram de receber um aporte da AFIA de 5 milhões de reais com a empresa avaliada em 50 milhões de reais. Fantástico. O que é a Link? Para mim, essa é a Link. Garoto de graduação que acabou de sair do ensino médio, o que seja, que fala, poxa, eu posso empreender. E quanto tempo alguém em salário demoraria para juntar um equity de 50 milhões de reais? Eu não sei quanto, depende de onde você trabalha. Mas a turma que veste o coletinho aí, trabalha de estagiário no mercado financeiro aqui na Faria Lima, vai demorar um pouquinho mais para juntar isso. E os alunos da Link estão conseguindo. Então isso assim, é o que mais me faz ir para casa, dormir em paz e acordar motivado todos os dias para estar aqui. Então, isso para mim é a melhor representação da Link, é o sucesso dos alunos. E, Álvaro, acho que é muito interessante dizer que você acabou, de alguma forma, com todo esse time, etc., mas vocês que conceberam a Link, né, acabaram conseguindo replicar algo que você fez lá em 1999, né? Que foi criar uma empresa e conseguir... A empresa foram 3 anos de vida, se eu não me engano, né? O Cam Hunter? 14 meses, cara. 14 meses? Do início até a saída, o exit mesmo. E vocês Mas fizeram... foi dia e noite, cara. Foi 14 meses que valeram uns 5 anos. E você conseguiu ali, naquele momento, com 21 anos, vender a empresa por quanto? Cara, foi 9,6 milhões de dólares, alguma 9 coisa. milhões Não, de tinha dólares. sócio, tinha sócio. Não era tinha sozinho, sócio. né? Claro, mas aí você... A conta foi, vocês ficaram cada um ali com 3 milhões de dólares, um negócio assim, né? Já dava para ir no New Dog tranquilo. Dava, né? Dava para ir no New Dog.
E eu acho muito legal o sonho realizado logo depois da venda ali que você conta. Eu adoro esse negócio. Ah, do Audi? É. Cara, meu sonho era ter um Audi, cara. Meu sonho era... eu gosto de carro assim, normal, não sou nenhum apaixonado ao extremo por carro. Mas eu adorava, tinha aquele Audi A3, era o modelo novo dele, cara, era lindo. E o dia que o dinheiro caiu na conta, a gente foi almoçar, tinha um restaurante grego na Rua Mauri, que era uma delícia. E a gente almoçou ali, eu saí de lá, falei, vou lá na concessionária, fui até a concessionária aqui na Avenida dos Bandeirantes, entrei, cara, e falei, eu quero esse aqui. Aí a mulher falou, tá, mas... Eu falei, não, esse aqui. Posso sair agora? A mulher não deixou eu sair na hora com o carro, mas eu comprei aquele, 41 mil reais, cara. Eu tenho essa nota fiscal guardada em casa até hoje, cara. Isso é final de 2000, começo de 2001, assim. Mas eu falei, eu vou me dar de presente uma coisa para deixar marca. E eu gasto muito pouco dinheiro, Giovanni, você não sabe. Eu sou um cara, eu sou um cara de hábitos simples. Se você falar para mim assim, você gosta de tomar vinho? Eu vou falar, cara, eu gosto, mas não peço um vinho de 500 reais, 1.000 reais, cara, eu peço um vinho de 20 dólares, cara, tá bom, não preciso, nem tenho papila gustativa para tomar um Chateau Petrus. Se você falar, poxa, eu tenho um estômago só, meu carro é um BYD, cara, é chinês meu carro, meu sapato aqui, ó, não dá para filmar, mas minha mulher reclama todo dia, ela fala, meu, tá na hora de trocar, eu falo, é esse que eu gosto, você vai me ver de calça jeans e camisa branca, que... Cara, 3 por 179 na Charles Stewart, qualquer lugar em Nova York você vai comprar um online, cara. Assim, sabe, eu não fui feito para gastar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. Cara. Justo. Eu gosto de construir, eu acho que eu sou o cara da construção. Depois que você come no restaurante que você quer, você mora no lugar que você pode morar, você tem uma capacidade de prover um bom seguro-saúde e uma boa educação para os seus filhos, cara. O resto, pra mim, é patologia, cara. Justo. Subir num helicóptero pra andar 1 hora, cara, ao invés de 4. Eu vou em 4, vou conversando com a minha família. Se tiver trânsito, tá bom. Se parar num frango assado, eu paro num frango assado, como um espetinho com uma Coca-Cola, tá tudo bem, cara, sabe? Que nem o Ray Dalio fala, né, de ser self-sufficient plus, cara. né? Ser self-sufficient no sentido de, putz, tudo aquilo que eu preciso prover para minha família e um pouquinho para ajudar quem você tá a fim de ajudar, né? Eu acho que a vida simples é tão mais gostosa, cara, tão mais gostosa, atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Fantástico. Eu não suporto, se você me botar no meio do Saint-Tropez para girar guardanapo, tomando uma Magnum, cara, não é o meu lugar, não sou. Agora, se me chamar para tomar uma cerveja aqui hoje à noite, eu vou com o maior prazer do mundo, cara. É gozado isso. Sim. Mas não acho errado. Acho só... A gente fala muito de fita aqui na Link, né? E a gente estava falando aqui com o Luca, que está fazendo essa filmagem. Ele estava falando que ele morou na Europa e que tinham pessoas que usavam roupas que ele achava legal, mas não nele. E esse era o papo. E é igual, acho que tem... Para todo gosto tem um. Esse só não é o meu. E não tenho nada contra com quem faz. Justíssimo. Certo. E, o Álvaro, para a gente ir caminhando não já para o final, mas para as minhas últimas perguntas, né? Eu achei interessante que você falou uma coisa, né, que me lembrou de um tema que eu gostaria de tratar, que é o próximo passo no estágio de maturidade de go-to-market de qualquer empresa que chega onde a Link está chegando, que é começar a institucionalização, né? E aí você falou, hoje em dia eu já não conto mais a Link com base na história do que eu percorri, mas sim no que os alunos estão conquistando. E é muito interessante porque lá na nossa casa de Palo Alto, não sei se você sabe, mas a gente fez um evento ali da última vez, há poucos meses atrás, diria que há poucas semanas, né? Que estava eu, o Matheus, que foi staff lá, que é meu sócio na Scient, os alunos, e a gente conseguiu levar o Dan Smith na nossa casa, que é o Chief Learning Officer da Winning by Design, que é a maior consultoria de go-to-market do Vale do Silício. Que legal. E ele, a gente foi lá, a gente já estudou todo o trabalho dele, né? Então a gente tinha perguntas específicas. E aí a gente fez uma pergunta como essa. O que acontece com o marketing da empresa e com o storytelling da empresa durante a institucionalização? E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, a empresa começa a fazer marketing não mais com base na história dos fundadores, mas sim na história dos clientes. É isso. Esse é o momento onde existe essa transição, né?
E eu achei muito interessante que você falou disso, porque esse também foi o meu escopo quando você me chamou também para ajudar aqui na estruturação da estratégia de go-to-market da Link, né? Ou seja, fazer a transição de founder-led growth para team-led growth, né? Então, você ainda estava gravando muitos conteúdos e fazendo muitas coisas que exigem muito da sua imagem, da sua energia, né? E eu, com tudo que eu estudei no Vale, percebi que o maior valor que eu poderia criar e me esforçar para criar aqui dentro da Link era fazer com que esse crescimento viesse por meio de boas práticas bem estabelecidas. Então, alguns conteúdos que a gente sabe que dão certo, alguns criativos que a gente grava uma vez com você e depois replica por meio de ads, algumas campanhas e algumas segmentações que a gente viu que deu certo. Outro dia a gente fez uma conta de ROI das campanhas de ads da Link que deu um ROI estratosférico. A gente vai mostrar para vocês depois no detalhe. Mas, enfim, todo esse processo de institucionalização e dessa transição, né, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre o que você enxergou, né, e qual foi o momento que você entendeu que falou assim, tá na hora da gente começar um processo de institucionalizar e de fazer com que o crescimento da Link seja menos com base na nossa imagem e algo mais institucional? Eu acho que enquanto quando você está começando algo, você precisa mostrar qual necessidade você atende e como você atende, né? Que dor eu estou atendendo e com que remédio eu vou atender aquela dor. Isso, né, se você for ver propaganda do Alivium, do Dorflex, do Ozempic, o cara fala, pô, você está sobrepeso, se você tomar Ozempic, você vai diminuir peso. Pô, isso é uma propaganda de remédio normal, né? A gente nasceu um pouco assim. Cara, existe um mercado de educação extremamente antigo, que ninguém aguenta mais entrar numa sala de aula e ouvir um professor falar por 2 horas e fazer 2 provas por semestre. Isso é horrível, cara. Horrível. Ninguém, de nenhuma idade, nenhuma criança de 6 anos e nenhum cara de pós-graduação. Isso é chato. A educação era chata, né? E o que a Link fala? Cara, vamos botar praticidade, vamos botar construção, vamos botar criação. Então a gente começou com esse mote. Você fala, puxa, a dor que existe no mercado é essa e a Link vai entregar isso. Chega um ponto, Giovanni, quando você começa a testar esse produto, testar esse serviço, a ponto dele gerar o que os marqueteiros gostam de chamar de end user benefit, né? O benefício do usuário final, a hora que você tem benefícios grandes do usuário final, eu acredito que você deve sair desse mote dor-remédio e passar a mostrar o end user benefit. Você vai ver uma propaganda de shampoo da Pantene ou da Dove, você não vai ver falando os nutrientes do shampoo, você não vai ver uma fábrica mostrando por que aquele shampoo é diferente. Cara, você vai ver uma moça bonita, um rapaz bonito, mexendo o cabelo assim, aquele cabelo sedoso, porque aquele é o benefício do usuário final. Aquilo gera para você a sensação de que se você usar aquele shampoo, teu cabelo vai ficar daquele jeito. Então, quando a gente começa a transicionar esse marketing da Link aqui, é o que você bem falou. Eu não quero mais contar a história minha, que fui para Babson, que fui para Stanford, Eu quero contar a história dos alunos. Porque o que fez um Wilgo e um Lourenço ter uma empresa de 50 milhões de reais, o que fez um Tiago da Sofista ter uma empresa de 8 milhões de reais, o que fez uma Alessandra Fraga com cosmético clínico faturar 1 milhão de reais por mês, e ela fatura 1 milhão e 500 mil reais por mês, e não teve evento de liquidez porque ela não precisa de caixa, né? A Link contribuiu com conteúdo, contribuiu com o apoio dos professores, contribuiu com os mentores, contribuiu com relacionamento, contribuiu com acesso a capital, quando precisava de acesso a capital. Então, a gente fala do catalisador, mas a gente mostra o resultado desse catalisador. Então, eu acho que isso que o nosso marketing agora precisa estar pautado, essa transição precisou ser feita. Senão eu vou contar eternamente a minha história, já está ficando chato. É bem interessante, mas o grande ponto é que é legal não depender mais da imagem, porque isso mostra um nível de maturidade que é justamente a empresa que está pronta para escalar no meu framework de análise, né? Porque eu tenho o meu framework que é área de receita mínima viável, né? Que é quando você faz o primeiro go-to-market fit,
e entende que você já tem um canal validado, com criativo validado, consegue trazer cliente, conhece os big numbers, sabe que se você colocar R$1 ali, vai sair uma quantidade de clientes, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você começa essa transição e o seu time começa a conseguir executar isso sem que você tenha que estar na linha de frente, né? Sim. Então que é a empresa que está pronta para escalar. Isso é muito melhor também, né? Muito Essa melhor. institucionalização é bacana. E aí, agora a gente está pronto para efetivamente, enfim, escalar mundo afora e dar os próximos passos da Link, vai ser a última pergunta que eu vou te fazer, mas antes dela, eu queria entender de tudo que você já viu, Álvaro, tudo que você já viveu, você já fez 3 grandes cases de go-to-market você mesmo, e você já participou de muitos outros, como board, como investidor e etc. O que para você são os first principles de go-to-market? Né? Então, como o nome do nosso podcast aqui, GTM Principles, né? Então, seus princípios, realmente, aqueles aprendizados fundamentais que você vai levar para você e que você fala também para os alunos, para os empreendedores, para suas investidas e etc. Eu acho que primeiro de tudo, mostrar os seus valores, Giovanni. Tanto no Cam Hunter, como na Tarpon, que era o mercado financeiro. O mercado financeiro você vende confiança e performance. Quando você não tem performance, você vai ficar do lado da confiança. Né? Uma escola, a mesma coisa. Graças a Deus, em 46 anos de vida, não tem nenhuma pessoa que eu entre num restaurante e precise sentar numa mesa longe. Tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto. Sim. Mas não atravesso a rua para ninguém. Então, toda vez que eu coloquei um negócio de pé, eu mostrava quem o Álvaro era. Eu deixava isso muito claro. Porque a não ser que você tenha um produto second to none, assim, você tem um produto tão diferente ou um serviço tão diferente, as primeiras vendas, quando você vai botar a tua empresa na rua, cara, você tem um círculo de amizade ali, de relacionamento, que as pessoas vão consumir de você por quem você é, não às vezes pelo teu produto. Então, isso aqui precisa ser mostrado num primeiro momento de go-to-market. Quando as pessoas veem, as pessoas falam, cara, esse cara é limpo, esse cara é transparente, esse cara está me mostrando uma coisa que pode ser boa para mim ou não, e se minimamente ele achar que pode ser boa, ele vai comprar de você. Eu acho que essas primeiras vendas são as vendas mais importantes de uma empresa, né? E com a Tarpon foi assim, com o Cam Hunter foi assim, com a Link foi assim, né? Você podia não gostar da Link, você podia não concordar que o empreendedorismo no Brasil poderia ser melhor, você podia não concordar que a GV forma um executivo, você poderia ter suas opiniões diversas. A única coisa que você não poderia falar é que o Álvaro não foi transparente, o Álvaro apresentou uma coisa que não foi entregue. O Renato falou uma coisa bonita no discurso dele de formatura, um dos conselheiros da Link, ele falou, tudo que a gente prometeu, a gente entregou. Não teve uma coisa da Link que a gente falou que ia ter e que não teve. Fora outras coisas que vieram no meio do caminho que adicionaram aquilo. Mas não teve uma. Eu acho que isso, quando você faz o go-to-market, se entrega em valores e princípios, mostra quem você e cumpre aquilo que você falou que ia fazer. Para o usuário, para o cliente, para o aluno, o que quer que seja. Né? Então, para você, esses são os seus 2 grandes princípios. Então, mostrar os seus valores, mostrar quem você é e cumprir o combinado. Eu acho que se você falou, você tem que cumprir, Giovanni. Claro, perfeito. Eu sou um cara assim, cara. Eu gosto muito, inclusive eu repito uma frase quase todos os dias da minha vida, que é minha vida se resume a diminuir a distância entre o que eu faço e o que eu falo. Nossa, é isso mesmo. Senão sua palavra não tem peso, não é isso que a gente estava falando aqui? Justamente. Pô, eu demoro tanto tempo para construir um testemunho para minha palavra valer, eu preciso fazer meu corpo acreditar em mim. Se eu falar para um cara, amanhã cedo eu vou acordar para correr e eu não acordo, aí eu falo para minha mãe que amanhã eu ligo para ela e não ligo, e eu encontro um cara e falo assim, escuta, vamos marcar um churrasco? O cara fala, vamos, e eu nunca marco. No dia que eu falar que eu vou montar uma empresa, por que meu cérebro vai acreditar em mim? Por que as pessoas vão acreditar em mim? Você fala que vai treinar, não treina. Você fala que vai ligar, não liga. Você fala que vai estar presente numa reunião e não está. Cara, quem que vai acreditar em você? Não estou nem falando dos outros, estou falando você com você mesmo. Então, eu acho que diminuir isso, ou deixar o walk the talk, né? Eu acho que isso faz com que a tua palavra, a hora que você fala, aquilo sai com um peso diferente do que quando você não faz. Por isso que quando você vê 2 pessoas falando a mesma coisa, tem uma que você acredita, tem uma que você não acredita, é gozado. Não aconteceu? Fala, poxa, eu vejo uma pessoa falar que investir no longo prazo é bom. Aí você olha um moleque de 14 anos falando. Você fala, pô, tá certo o que ele tá falando. Sim.
Aí você vê o Warren Buffett falando, tem outro peso. Pode ser a mesma frase, mas um tem um peso na palavra, o outro está tentando construir um testemunho. Acho que essa é a diferença. Perfeito, fantástico. Qual é o case mais legal de go-to-market que você já viu? Aí pode ser que você já estudou, pode ser que você já ouviu falar, mas uma coisa que quando eu faço essa cara, eu acho difícil bater o do Facebook, né? Pô, os caras foram dar nota para mulher na faculdade, de repente você monta a maior rede social do mundo. Olha, veio na minha cabeça esse agora, a gente não tinha pensado antes. Mas pensando aqui, como estratégia cara, de CEP ainda, né? Tipo, pois é, foi um negócio que você... exatamente, dentro de Harvard, né? Você monta aquilo, você fala, meu Deus do céu, difícil pensar em algum... E não teve estratégia, é um case legal, porque ele sai com a energia do fundador ali, até meio inconsequente, meio arriscado demais, né? Meio polêmico. Pô, você vai dar uma nota para uma menina da faculdade, olha que confusão que seria hoje. Um negócio desse, né? A gente tem uma faculdade, imagina você dá, essa aqui é nota 7, essa aqui é nota 8. Imagina a confusão, né? Não consigo pensar um mais legal que esse, Giovanni. Realmente. O Spotify é maravilhoso, se você for ver, mas, cara, eu acho do Facebook, para mim, Mark Zuckerberg imbatível, cara. E Tupiniquim, te vem algum à mente? Tupiniquim de go-to-market, cara? Eu gosto do Dalink pra caramba, cara, mas deixa eu ver aqui. Putz, eu não sei, Giovanni. Cara, tem tanto caso bom. Tô tentando lembrar, tô tentando ir lá atrás, pro começo da história, isso que deve ser legal. Você deve conhecer, você deve ter referências que eu não tenho, porque você veio de um mercado Eu gosto muito do case da Dudalina, da Sônia Hess. Que legal. Eu acho ela assim, ela começou sozinha, camisaria feminina, eu gosto muito do case dela por ela entender profundamente do setor e do produto aquilo que ela faz. Fantástico. Então, eu acho que assim, eu nem sei se os MBAs fora de hora do Além da Facu ainda estão, mas ela foi uma das que eu tive maior prazer de fazer e acho que é um dos podcasts ou MBA fora de hora que a gente fez mais profundos. Olha que legal. Ficou marcado para mim. Dudalina, Sônia Hess, vai para dar um Tupiniquim. Eu vou estudar depois então, porque realmente eu até tive um amigo que participou, que liderou na verdade o projeto de rebranding agora da Dudalina, né? Fez um pequeno rebranding e aí a gente revisitou a história durante esse processo, porque eu estava ali próximo dele na época e realmente é um case fantástico de uma mulher brasileira forte, né? Que construiu uma marca feita para durar, né? Então achei baita case, gostei. Obrigado. Muito bom. Álvaro, acho que por último eu queria ouvir um pouquinho dos planos de futuro da Link, próximos passos, o que você enxerga e também a sua mensagem final para a nossa audiência, que são, em geral, fundadores que estão ali, fundadoras que estão construindo empresas feitas para durar também, com esse objetivo de negócios de longo prazo, que estão faturando ali em torno dos seus 10 milhões, 20 milhões de reais por ano. Então, essa é a galera que nos ouve. Então, sua mensagem final, plano de futuro da Link, para a gente poder ir para os finalmente aqui. Boa. Os planos da Link são muito simples. Eu acho que se você perguntasse isso para qualquer funcionário da Link, ele te responderia exatamente como eu vou responder. Internacionalização. Ou seja, você já morou em Boston lá na Link, já morou em Palo Alto. Eu acho que cada vez mais, além de Berlim, Boston, Palo Alto, cada vez mais eu acho que a gente vai estar presente no mundo. Quem sabe um dia com uma faculdade fora também, não só com uma estrutura física. Mas a internacionalização é algo que a gente põe muita atenção. Segundo, Venture Capital. Então, estamos lançando agora o fundo de Venture Capital, né, para investir diretamente nas empresas dos alunos aqui. Então, cada vez mais a gente vai ver VC aqui dentro, cabeça de Venture Capital, cabeça de alocação de capital, além de construção de negócio. Terceiro, tecnologia. E não nessa ordem, mas cada vez mais hardware, software e dados vão fazer parte das aulas de business, de um novo curso aqui dentro, porque eu acho que a tecnologia vai aumentar a grandiosidade das ideias de negócio que aqui saem. As ideias de negócio são boas, não dá para comparar com nenhuma outra faculdade em termos de criação de negócio, mas eu acho que ainda estamos bem atrás de Stanford, bem atrás do MIT, e tudo começa com um primeiro passo. Então, a gente está dando um primeiro passo para ter mais tecnologia aqui dentro. Esses são os 3 pontos de planos futuros para a Link, né? E qual que era a outra mesmo que você falou? Uma mensagem final? Mensagem final é o seguinte, não complica a vida.
Toda vez que eu encontro um empreendedor aqui, e é todos os dias, não sei se o fundo está pegando aqui, toda essa turma aqui está empreendendo, fazendo alguma coisa. E o cara fala, putz, como é que eu saio de R$1.000 para R$20.000? Eu falo pro cara, você tem 10 minutos? E normalmente ele fala, tenho. Falei, então senta aqui comigo, vamos pegar uma folha em branco, eu vou fazer para você um plano junto com você para ir de R$1.000 para R$2.000 por mês. Só. Esse é o nosso plano. Então você vai dobrar seu faturamento. Se vai demorar um dia, se vai demorar um mês, se vai demorar 10 anos, tanto faz, vai depender da efetividade, da eficácia do nosso plano. R$2.000. Eu boto uma data no papel para o aluno, devolvo para ele e falo, o dia que você faturar R$2.000, você vem aqui, que nós vamos fazer o plano para R$4.000. Eu acho que tem uma faca que colocam no pescoço do empreendedor chamado escala. Você precisa fazer um produto escalável, você precisa fazer um negócio que impacte 1 bilhão de pessoas, você precisa fazer... Cara, você põe uma pressão na cabeça do pequeno, médio empreendedor, gigante, cara, e ele perde luz do próximo passo. Eu acho que as ideias... Tem um vídeo legal do Steve Jobs que ele fala que as ideias elas não se apresentam por completo, que você precisa andar o primeiro degrau para ver o resto da escada. A escada não se apresenta inteira para você de uma vez. Mas o primeiro degrau quase sempre se apresenta. Então eu trabalho muito mais o primeiro degrau, e acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de passar, é qual que é o seu próximo degrau. Não pensa no seu terceiro, quarto, quinto, décimo. Qual que é o seu próximo degrau? Eu falo internacionalização, qual que é o próximo degrau da internacionalização? Um LOD em Madrid. Pronto. Teremos um LOD em Madrid final desse ano. Esse é o próximo. Ah, mas e Singapura? Cara, é legal pensar em Singapura. Não é o próximo. E China? Pode ser legal também, mas não é o próximo. Eu gosto sempre de pensar o próximo degrau, Giovanni. Então, isso eu faço com todo mundo, cara. Se você um dia quiser bater um papo sobre crescimento comigo específico, e esse for o papo, eu vou falar, cara, vamos dobrar? Vamos dobrar de tamanho? Já é um baita achievement, cara. Se sair de R$1.000 para 2.000, ou de 10.000 para 20.000, ou de 1 milhão para 2 milhões, cara, é um baita achievement. Com certeza. Vamos nisso. Vamos nisso. Fantástico. Então, tira a faca da escala do pescoço, um dia vai chegar, dobra de tamanho, só isso. Fantástico. Um pouco de Bob Pfeiffer, vai, para dar a referência bibliográfica. Muito bom. Para quem não segue ainda o Álvaro Chocair, @AlvaroChocair no Instagram, no LinkedIn, enfim, vale a pena. Conteúdo sempre muito legal, muito sério daquilo que é, como o Álvaro mesmo disse. Álvaro, do meu lado, eram essas as perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que te agradeço, cara. Realmente muito legal poder entrevistar você depois de tudo que a gente construiu nos últimos meses e que estamos construindo para os próximos anos. Se Deus quiser. Muito obrigado a você pela atenção, pela paciência e até a próxima.